O pastor Roberto Mota, ele diz que de Deus não se zomba. Ele fala também sobre 3 classes de pessoas que existem na igreja hoje. O primeiro grupo é o grupo dos crentes, o segundo é o grupo dos frios e o terceiro é o grupo dos mornos. Ele também fala de forma detalhada sobre o pecado que não tem perdão. Presta bem atenção no vídeo e fica até o final. Quantos entraram na arca? 8. De Deus não se zomba. O que você semeia é aquilo que você colhe. A porta vai se fechar, profeticamente falando, mas pode se fechar hoje, para qualquer um de nós. Lucas 12, o versículo 10. Eu podia ler Mateus 12 também, mas vou ler aqui Lucas 12. Lucas 12, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Esse termo Filho do Homem aparece 77 vezes na Bíblia, né? No Novo Testamento. O Senhor Jesus se autodenominou Filho do Homem, não é? 77 vezes aparece esse título para o Senhor Jesus no Novo Testamento. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Bom, você sabe que heresia é ensinar uma falsa doutrina. Blasfêmia é basicamente a tentativa da criatura tomar o lugar do Criador. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. E eu já ouvi vários pastores, anciãos, explicando esse assunto. Normalmente a explicação é a seguinte: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Deus fala com a pessoa uma vez, 2, 3, mas a pessoa vai se afastando de Deus, até um dia que Deus não fala mais com ela. Já ouviram essa explicação? Sim ou não? Sim ou não? Mas está totalmente errada, não é? É muito comum chegar sábado de manhã na igreja, ou quarta-feira à noite, qualquer dia da semana. Às vezes vem a mãe ou um pai chorando. Pastor Mota, ore pelo meu filho. Ele está tão longe de Deus. Aí eu pergunto, mas minha irmã, meu irmão, o seu filho foi para onde? Na mais alta montanha, Deus está ou não? No mais profundo abismo, Deus está ou não? Para onde eu posso fugir da face do Senhor? É lógico, eu entendo o que a mãe ou o pai querem dizer. Quer dizer que o filho não quer mais fazer a vontade de Deus. Ok. Mas essa frase, a pessoa se afastou dele, ele foi para onde? Vou explicar rapidamente o que significa pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Quem é que me convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O que nós vulgarmente chamamos de peso na consciência é, na verdade, a ação da pessoa do Espírito Santo, que quer me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ouvir essa voz assim: como você é bom, olha, se todo mundo fosse como você, o mundo seria um lugar muito melhor. Olha como você é maravilhoso, continue assim. Quando você ouvir essa voz, como você é bom, é a voz de quem? Do diabo, que quer que você pense que é bom. Nós vamos ouvir uma única vez dos lábios do Senhor Jesus: bem-estar, servo bom e fiel. E ainda assim ele diz: foste fiel no pouco. Não pense que você é grande coisa, não. Você foi fiel no pouco. Mas como eu sou muito bom, é o Senhor falando, como eu sou muito bom, sobre o muito te colocarei. Então, quando você ouvir essa voz, como você é bom, é a voz do diabo. Quando você ouvir essa voz assim: o sem vergonha, o miserável, o pecador, o desgraçado. Pastor, desgraçado é palavra, não é? Desgraçado, é sem graça. Até em algumas traduções aparece a palavra desgraçado na Bíblia. É sem graça. O desgraçado, o miserável. Essa é a voz de quem? Eu lembro que estava dirigindo uma semana de oração na Califórnia. Agora que eu perguntei, quando você ouvir essa voz assim: eu sem vergonha, o miserável, o desgraçado, é a voz de quem? O rapaz à minha direita respondeu: é a voz da minha sogra, pastor.
Eu falei, olha, cuidado, porque a sua sogra pode estar sendo instrumento do Espírito Santo. Mas, na verdade, queridos, quando você ouvir essa voz, como você é mau, como você é pecador, é a voz do Espírito Santo tentando te convencer do pecado. Então, o Espírito Santo vem e diz, Roberto Mota, você pecou. Qual deveria ser a minha reação? De fato, eu pequei, eu tenho que reconhecer. Eu reconheço que pequei, que o meu estado é pecaminoso. Profundamente arrependido, eu confesso o pecado e peço perdão. Deus me perdoa. Agora notem, o Espírito Santo vem e diz, Roberto Mota, você pecou. Ah, pequei mesmo. Mas tem gente muito pior do que eu. Já ouviram essa frase, não é? Ou já disse essa frase? Olha, alguns até dizem, mas na própria igreja há gente pior do que eu. É claro que há. Por pior que você seja, por pior que eu seja, sempre tem alguém pior do que nós. Ah, mas tem muita gente pior do que eu. Aí o Espírito Santo volta, mas Roberto, você é pecador? Não, mas sabe, meu pai também era muito violento, eu fui criado assim, se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa depois. Nós começamos a arrumar desculpas. Se eu começo a arrumar desculpas, eu não vou me arrepender. Se eu não me arrepender, eu não vou confessar o pecado. Se eu não confessar o pecado, eu não vou pedir perdão. Se eu não pedir perdão, Deus não pode me perdoar. Então é simples. Pecar contra o Espírito Santo é não pedir perdão. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que você não confessa. Não, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo endureceu o coração do faraó, mas a explicação é tão simples. Eu não sei por que tanto debate em relação a isso. Notem, a ação do Espírito Santo nesse momento, aqui e agora, é exatamente igual sobre todas as pessoas, inclusive aqueles que nos assistem pela internet. Entenda uma coisa, ninguém vai sair dessa igreja hoje à noite igual, ou vai sair pior ou melhor. Ninguém sai igual de uma reunião espiritual, vai sair melhor ou pior. Há 3 grupos de pessoas aqui na igreja agora, 3 grupos: os quentes, os frios e os mornos. Eu quero propor, e tenho certeza que vou acertar, que a grande maioria de nós somos o quê? Mornos. Então há um grupo de quentes, um grupo de frios e a maioria mornos. Quando o Senhor Jesus voltar, dos 3 grupos, quantos existirão? 2. Os quentes e os frios. Os mornos desaparecem. Ou esquentaram ou esfriaram. Eu quero propor algo para você e para mim. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, todos, e todos aqueles que nos assistem pela internet, sabem, tem certeza absoluta, você sabe, se está esquentando ou esfriando. Os mornos não existirão no futuro muito próximo. Ou esquentaram ou esfriaram de vez. Então o Espírito Santo vem dizer, Roberto Mota, você pecou. Qual é a atitude de um pecador saudável, né? Porque há outros tipos de pecadores, né? Mas não tenho tempo de explicar aqui. O pecador saudável reconhece. E arrependido, confessa o pecado e pede perdão. Agora notem, há 2 palavras para arrependimento na Bíblia, em grego. Metanoia e metamelomai. Não quero complicar. Eu vou explicar certinho aqui. Metamelomai é o arrependimento causado pelas consequências ou pelas circunstâncias. Metanoia, mudança de mente. É a verdadeira conversão. O que é a metamelomai? Eu vou dar 2 exemplos. Pastor Ronaldo não falou nada comigo, nem pastor Daniel, nem pastor Félix, porque às vezes eu digo isso e as pessoas pensam, pastor Ronaldo falou com o Mota e... Não. Qualquer igreja é a mesma coisa. Então, o camarada está arrependido. Está arrependido. Porque a esposa descobriu que ele tinha uma amante. Ele está arrependido. Está humilhado, está envergonhado. A mulher não sabe se vai embora ou se perdoa. Os filhos não querem nem olhar para a cara dele. A igreja ficou sabendo que ele vai ser removido do rol de membros. Ele está arrependido pelas consequências do pecado. Isso é metamelomai. Se a esposa não tivesse descoberto, ele continuaria com a amante. Um outro exemplo, o camarada por 3, 4, 5, 10 anos defraudou a empresa. Agora o patrão descobriu. O dono da empresa descobriu. Ele foi mandado embora. Por justa causa. Não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Estou com a ficha suja para todo sempre. Ele está arrependido pelas consequências do seu pecado. Se o patrão não tivesse descoberto, ele continuaria roubando o resto da vida. Um exemplo bíblico e clássico, Judas.
Judas arrependeu-se ou não? Sim. Ele arrependeu-se tanto a ponto de tirar a própria vida. Mas que tipo de arrependimento era esse? Metamelomai. As pessoas falam em lágrima de crocodilo, né? Lágrimas de crocodilo. Quando o crocodilo abre a bocarra assim, não é que ele está chorando, não. Tem uma explicação biológica que eu não lembro direito. Eu sei que ele abre tanto a boca que acaba soltando um líquido ali, né? Não tem nada, está chorando, não. Mas as pessoas dizem lágrimas de crocodilo, né? Ele abre a bocarra para devorar a presa ali. Bom, esse tipo de arrependimento, né, é só um arrependimento causado pelas circunstâncias e só leva à perdição. O verdadeiro arrependimento é metanoia, mudança de mente, é verdadeira conversão. O que é a verdadeira conversão? Você está no caminho e você converge. Quantos graus? 180. Agora você está num outro caminho. Isso é verdadeira conversão. É metanoia, é mudança de mente. Mais uma janelinha rápida, já são 8h10. Você passou pelo processo chamado conversão. Estava indo para o inferno, né, para a perdição, e agora vai para a vida eterna. É muito comum eu ouvir isso dos lábios de pessoas recém-conversas. Ah, pastor Mota, sei lá, antes de eu vir aqui às conferências, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as verdades bíblicas, sabe, antes de eu ser batizado, parece que eu tinha menos provações do que eu tenho hoje. Por quê, pastor? Aí eu explico. Meu irmão, você estava, não é? Pastor, sabe, parece que toda hora eu dou de cara com o diabo, pastor. Eu digo amém. Pastor, como é que é? Toda hora eu dou de cara com o diabo. Eu digo amém. Por que você não dava de cara com o diabo antes? Você andava ao lado dele, em direção à morte eterna, ao fogo eterno. Agora há uma conversão. O diabo está num caminho e você no outro. A única forma de dar de cara com o diabo é você estar no caminho rumo ao céu. Então, tenha certeza que vêm as provações, as lutas, as dificuldades, mas se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Tá ok? Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento é metanoia. Pastor Mota, estava tudo legal até agora, só que agora o senhor me deixou confuso. Como é que eu vou saber se quando eu orei a semana passada, o mês passado, ontem à noite, como é que eu vou saber se é metanoia ou metamelomai? É fácil. Na última vez em que você orou a Deus e pediu perdão, houve mudança de vida? Não estou ensinando perfeccionismo, mas é impossível eu estar verdadeiramente arrependido, dobrar os meus joelhos, derramar lágrimas amargas, pedir perdão a Deus, me levantar e fazer a mesma coisa errada de novo. Se houve verdadeiro arrependimento, obrigatoriamente há mudança de vida. Houve mudança de vida? Se não houve mudança de vida, foi metamelomai, lágrimas de crocodilo, não adiantou nada. Houve mudança de vida, então foi metanoia. Foi o verdadeiro arrependimento. Então notem, pecar contra o Espírito Santo é simplesmente não pedir perdão. Sabe aquela velha ilustração? Pastor Campo Longo e tantos outros evangelistas usavam no passado, e vários outros pastores. É como você colocar duas tigelas sob a ação do sol. Uma tigela com barro, outra tigela com manteiga. A ação solar é a mesma temperatura, mesma incidência dos raios solares. O barro endurece, a manteiga derrete. O Espírito Santo queria a salvação do faraó. Falou com o faraó várias vezes. Mas a mente dele foi o quê? Endurecendo. É exatamente o que acontece aqui hoje à noite com aqueles que nos assistem pela internet. A mesma ação do Espírito Santo. Alguns estão amolecendo, outros vão endurecer. Foi o que eu disse há pouco. Alguns vão sair melhores, outros piores. E espiritualmente o quê? Espiritualmente falando. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Então, não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha. Que Deus ele te abençoe.